Hoje é dia de inteligência emocional e a arte de educar nossos filhos, terça-feira, e nós estamos no capítulo 4. Hoje eu vou falar para vocês sobre algumas estratégias de preparação emocional que você pode estar usando na sua família. Para não demorar, vamos direto ao assunto. Não seja excessivamente crítico com seu filho e não humilhe nem caçoe dele. Nós falamos nas leituras anteriores sobre a importância da criança não ficar presa ao julgamento externo, da importância dela entender que aquele julgamento que ela tem dela é mais importante do que o julgamento que os outros têm. Então, quando a gente caçoa da criança, quando a gente humilha, quando a gente critica em excesso, nada do que a criança faz tá bom, sabe? Ela vai perdendo essa confiança, essa autoconfiança. A autoestima vai abaixando e aí essa criança se torna dependente do que as pessoas de fora vão falar dela. Isso é péssimo, né? Nós temos hoje em dia muitos adultos que têm essa grande dificuldade. Não conseguem subir na vida, não conseguem fazer nada. Por quê? Por medo. Medo do que os outros vão falar, medo se vão aprovar, se vão criticar. E isso é péssimo, porque cada pessoa tem o seu próprio caminho. E se você vai por um caminho que as outras pessoas não gostam, geralmente quando você segue o seu caminho as outras pessoas não gostam mesmo, aí o que você faz? Você trava. Você não consegue seguir adiante, você não consegue se desenvolver, você não consegue criar nada de diferente, de novo. Por quê? Porque você está sempre olhando o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão achar de você, será que vão criticar? E isso começa em casa, com os pais. Existem muitos pais que acham que não tem nada demais ficar caçoando da criança. Mas interessante que a gente não faria isso mesmo se fosse um adulto, ou faria bem menos, ou faria de uma forma um pouco mais respeitosa, se é que existe uma forma respeitosa de caçoar das pessoas, né? Enfim. Mas o importante é que aqui tudo foi feito com acompanhamento. Então nós temos aqui o acompanhamento das famílias que caçoavam dos filhos, que falavam com escárnio, sabe aquela coisa de te perguntar uma coisa e ao invés de você responder o que é certo, você responde o oposto para escarnecer da pessoa, cinismo, esse tipo de coisa. Então, acompanhando essas famílias que faziam isso, que riam dos filhos, que faziam cenas com os filhos, né? 3 anos depois, verificamos que as crianças tratadas dessa forma desmerecedora e desrespeitosa pelos pais eram as que estavam tendo mais problemas com os estudos e com amizades. Eram também as que apresentavam índices mais elevados dos hormônios associados ao estresse. Segundo os professores, tinham mais problemas de comportamento e, segundo as mães, ficavam doentes com mais frequência. Então, olha só a diferença que faz, né? Uma palavrinha que você dá para a criança faz toda a diferença. Então, se a família da criança tem o hábito de ficar caçoando, de ficar usando desse tipo de palavreado, né? O que acontece com a criança? Ela tem dificuldade em todas as áreas da vida. Por quê? Porque a autoestima ela afeta todas as áreas da vida, né? A necessidade de aprovação alheia afeta todas as áreas da vida. Esse tipo de educação negativa e desmerecedora tanto pode ser observado no mundo real quanto em laboratório. Mas ele fala o seguinte, que pais bem intencionados acabam minando a autoconfiança dos filhos de tanto corrigir seus modos, ridicularizar seus erros e intervir desnecessariamente, impedindo que a criança execute as tarefas mais simples. Quando nós falamos não faça pela criança nada do que ela pode fazer sozinha, o que nós estamos querendo dizer? Traduzindo isso. A criança não vai fazer do seu jeito. A criança não vai fazer com perfeição muitas vezes. Mas ela consegue fazer? Então deixa ela fazer. Não caçoe. Não fique criticando. Ai, você sempre derruba a comida. Ao contrário, estimule os acertos, né? Estimule consertar o erro. Nossa, filho, você derrubou. O que a gente pode fazer para corrigir? Esses dias atrás, eu achei muito legal, porque acontecem umas cenas aqui em casa que me trazem, assim, conforto, tipo, tá dando certo meus estudos, né? Que bom que aquilo que eu tô aplicando tá surtindo efeito. Lógico que não é as mil maravilhas, não é tudo doce, né? Tem algumas coisas amargas, salgadas, ácidas, picantes,
Mas esses momentos doces existem. Meu filhinho de 3 anos de idade derramou leite. E aí eu tava na frente dele, sentado na cadeira, ele fez uma cara assim, "Ah, derramei", e ficou olhando pra mim. Eu não falei pra ele, tipo, nossa, como você é desastrado, de novo você fez isso, não acredito. Nada disso, eu só fiquei olhando. Aí ele fez, na mesma hora que ele teve essa reação de derramei, ele fez assim, ó, "Ah, eu posso limpar". Eu achei muito interessante isso. Eu falei, isso, filho, você pode limpar. E aí ele foi feliz, pegou o pano e foi limpar. Mas por quê? Porque eu já venho estimulando isso. Quando você suja, você tem que resolver o problema. Não precisa ficar triste, não precisa ficar bravo, com raiva. Nada disso, é só resolver o problema. Mas isso depois de muito trabalho, né, gente? Eu já fui aquela mãe que brigava. Sabe aquela mãe resmungona que limpa o que os filhos fazem? O filho derramou leite e fala, nossa, você nunca faz nada certo, você só me dá trabalho, vai resmungando, resmungando e vai limpando. Você faz duas coisas erradas, né? Primeiro que você diminui a autoestima da criança e segundo que você nem ensina ela a limpar. Daí você faz tudo por ela e você, além de tudo, critica, resmunga, fica reclamando e a criança aprende a reclamar também, se torna uma criança reclamadora, gente, por causa do nosso exemplo. Vamos dar continuidade. Ele fala o seguinte, não é legal rotular os filhos. Bob é hiperativo, Carrie é calada, Bill é preguiçoso, Andy é nossa cabecinha de vento. Eu tenho certeza que você que está ouvindo isso, você já deve ter passado por essa situação. Muitas vezes a gente faz sem a menor intenção de ferir nem nada, mas a gente acaba rotulando a criança. E os rótulos que a gente coloca na criança, ela internaliza isso e ela acredita, passa a acreditar naquilo. E aí muitas vezes ela podia ser boa em algo que no começo ela era ruim, mas de tanta gente falar que ela não consegue, fulano é bom nisso, ciclano é bom naquilo. Eu já me peguei muitas vezes fazendo isso. Eu falava, meu filho, ele tinha 4 anos de idade, 4 ou 5 anos de idade, ele é ótimo em matemática. Ele pegava e resolvia as tarefas da irmãzinha que estava no 2º ano. E muitas vezes ela não conseguia resolver e ele resolvia, pegava assim rapidinho, com 5 anos de idade. E aí o que eu rotulei? Meu filho é bom em matemática, minha filha é boa em português. E aí hoje eu tenho um filho que tem dificuldade em português e uma filha que tem dificuldade em matemática. Olha que legal. Aí é um problema que eu mesma ajudei a criar, né? E agora eu tenho que resolver. Agora eu vou buscar ferramentas para resolver aquilo que sem pensar e sem ter conhecimento eu acabei reforçando, né? Obviamente, os pais que estão verdadeiramente em contato com o sentimento dos filhos são menos propensos a tratá-los assim. Quando você está mais em contato com a pessoa, você é menos propenso a tratar desse jeito. Da mesma forma que tudo nesse mundo, né, gente? Quando você ouve uma notícia de alguém famoso que fez alguma coisa errada e você não é próximo da pessoa, não está em contato, o que a gente faz? A gente julga. Mas também, olha, essa pessoa fez isso, fez aquilo, né? E quando uma pessoa íntima sua, o que você faz? Você defende. Mas não foi bem desse jeito que aconteceu. Eu conheço essa pessoa, eu conheço a índole dessa pessoa, eu sei que ela não fez isso. Então a diferença não é a informação que você tem, mas a intimidade que você tem. Se você está mais íntimo do seu filho e você vê ele chorando, você não vai chamar ele de chorão. Você vai se perguntar, o que está acontecendo? O que eu posso fazer para ajudar? Essa é a diferença. No entanto, os estudos mostram que até os pais identificados como preparadores emocionais, às vezes sem querer, faziam um pouco dos filhos. Por isso, eu aconselho veementemente que os pais fiquem atentos aos hábitos insidiosos da crítica, do sarcasmo e do menosprezo. Crítica, sarcasmo e menosprezo. Não é legal, gente. Presta muita atenção, porque mesmo você que toma todo o cuidado, de repente pode, às vezes, acabar escorregando e fazendo esse tipo de coisa. Crianças podem ter menos sensibilidade, mas nenhuma é revestida de teflon. Olha que legal essa frase, vou repetir. Algumas crianças podem ter menos sensibilidade, mas nenhuma é revestida de teflon. Então não pense que porque seu filho não está demonstrando que não está gostando, ou é porque está tudo bem. Pode não estar tudo bem. E aí ele fala sobre a técnica do andaime e do elogio para preparar o seu filho.
Eu vou fazer um adendo com disciplina positiva, porque esse autor, ele usou a palavra elogio, que a Jane Nelson, ela não usa muito essa palavra elogio, na verdade ela não gosta. Jane Nelson, ela fala que existe uma diferença entre elogio e encorajamento. Então, na verdade, entendendo o capítulo, o autor aqui de Inteligência Emocional e a Arte de Educar Nossos Filhos, ele está usando a palavra elogio, na verdade, como encorajamento, que Jane Nelson usa. Qual que é a diferença do elogio e do encorajamento? Definição do dicionário. Elogio é expressar julgamento favorável sobre. Glorificar, especialmente em virtude da perfeição. Expressar aprovação. Isso é elogio, quando você expressa sua aprovação. Encorajamento é inspirar com coragem, estimular. Qual que é a diferença de um e de outro? O elogio é endereçado à pessoa. O encorajamento é endereçado à tarefa. Entende? Como assim, Ju? Endereçado à pessoa. Ai, você é muito bonita. Endereçado à pessoa. Endereçado à tarefa. Você fez um bom trabalho. Então percebe que você não está realçando algo que a pessoa é, mas algo que a pessoa fez. Uma diferença muito grande. O elogio, ele reconhece apenas o produto perfeito e completo. Já o encorajamento, ele reconhece o esforço e o aprimoramento. De repente, a criança nem fez tão bem feito assim, só que ela se esforçou. Então, você vai reconhecer o esforço da pessoa. Isso é encorajamento. A atitude do elogio, ela é paternalista e manipuladora. Tipo, eu gosto do jeito que a Suzy está sentada. Vamos supor que a professora queira dar um exemplo para a sala, né? Olhem para a Suzy, ela está sentada de maneira correta. Então, isso é um elogio. O que seria o encorajamento? De uma maneira respeitosa e apreciativa. Quem consegue mostrar como precisamos nos sentar agora? Percebe que isso faz, né, que todas as crianças sejam envolvidas e sejam encorajadas. Quando você aponta para uma, aquela está fazendo certo. A criança não pensa, nossa, eu quero fazer como ela. Ela pensa, eu estou fazendo errado. É assim que a gente age, né? Raríssimas são as pessoas que vão olhar e falar, nossa, que legal que ela está fazendo certo, eu quero fazer igual. Não, a gente olha para o outro e fala, poxa, eu não consigo fazer desse jeito. Então, não é uma coisa legal. Mensagem focada no eu. O elogio é um julgamento. Eu gosto do jeito que você fez. Eu acho que aquilo é bonito. Isso é uma opinião minha, certo? Tem gente que acha bonito, tem gente que acha feio, tem gente que não acha nada. Isso é uma opinião particular. Agora, quando você usa o encorajamento, é autodirecionado. Eu aprecio a sua cooperação. Então, você direciona para a pessoa. Não é o que você faz, o que você acha, o seu julgamento. Mas você direciona para a pessoa. Outro exemplo. Rouba o foco na maioria das pessoas sobre a sua realização. Estou orgulhoso pela sua nota A. Isso é um elogio. Nossa, que legal, você tirou um A. Você está focando no quê? Você está focando na nota. Agora, quando você fala o seguinte, como encorajamento, você reconhece a autoria e a responsabilidade pelo esforço. Essa nota A reflete o seu esforço. Aí você está voltando para a pessoa, não é para a nota. Ai, que bom que você tirou um A. Não, que bom que você se esforçou. Aí você vai para o esforço da criança e não para a nota em si, porque a nota, na verdade, né, representa aquilo que ela fez. Convida as crianças a mudarem pelos outros, dependência de aprovação. Quando você elogia demais, a criança fica dependente de aprovação. Quando você encoraja, a criança muda por ela mesma, ela começa a ter autonomia. Locus de controle. O elogio vem de fora. O que os outros pensam? O encorajamento vem de dentro. O que eu penso de mim mesmo? Você está estimulando a criança a ter autonomia, a pensar o que ela quer, o que ela pensa, o que ela acha, e não o que os outros querem dela, o que os outros pensam dela, o que os outros acham dela. Ensina.
O elogio ensina o que pensar, dependência da avaliação dos outros. E o encorajamento, como pensar, autoavaliação. O objetivo do elogio é a conformidade. O objetivo do encorajamento é a compreensão. Conformidade, como assim? Você fez bem, ponto. Encorajamento. O que você pensou? O que você aprendeu? O que você sentiu? Você está encorajando, você não está chegando e pondo um ponto final. Ah, ficou muito bem feito, ótimo. Mesmo que tenha ficado muito bem feito para você, você precisa saber o que a criança sentiu, o que a criança pensou quando estava realizando aquela tarefa. Foi fácil, foi difícil? Aí você desvaloriza tudo que a criança fez por causa daquilo que você acha. Ah, tá bom, tá ótimo. Efeito na autoestima. O elogio. A pessoa se sente valorizada quando tem aprovação dos outros. E com o encorajamento, ela se sente valorizada mesmo sem a aprovação dos outros. Eu não sei se já aconteceu com você, de você executar uma tarefa tão bem feita, só que o resultado final não foi aquilo que você esperava, só que você saiu assim, radiante. Eu já vi isso acontecer em times de futebol, que perderam o jogo, só que saíram assim como se fossem reis, porque eles colocaram tudo, porque eles deram o máximo, porque foi um jogo lindo, porque eles se esforçaram, porque teve união. Mas aí eles não ganharam o jogo, só que eles saíram como se tivessem ganhado, porque eles deram o seu máximo. Você já deve ter visto isso acontecer. Essa é a diferença de quando você espera que os outros valorizem aquilo que você fez e quando você valoriza aquilo que você fez. E para finalizar, o efeito em longo prazo do elogio é a dependência dos outros. E do encorajamento é a autoconfiança e a autonomia. A autonomia. É isso por hoje. Espero que tenha sido esclarecedor para você. Que você não deve ficar caçoando do seu filho, que você não deve usar de ironias, usar de palavras que vão confundir a cabeça da criança, que você não deve elogiar o tempo todo, você deve encorajar, mas que você deve se envolver com seu filho sentimentalmente, você deve estar envolvido no sentimento dele, e aí você vai entender melhor. Quando a gente compreende melhor, gente, a raiva, ela fica de lado. Por quê? A raiva, na verdade, é um sentimento de falta de compreensão. Quando você não entende por que não está dando certo, você fica com raiva. Quando você entende por que não está dando certo, você pensa, o que eu posso fazer para resolver? O que está dando errado? O foco faz toda a diferença diante da mesma situação. Aí, ao invés de você querer dar um tapa no seu filho, de você pegar um chinelo e dar no bumbum dele, você vai internalizar aquele pensamento e você vai querer resolver o problema. Você não vai sentir raiva do seu filho. Pelo contrário, você vai estar junto, conectado, tá bom? É isso que tem para hoje. Espero que você tenha gostado. Boa semana, beijo grande e até a próxima.